E aí galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. Vamos falar hoje, sobre demissão do Vanderlei Luxemburgo, que ocorreu ontem, contratação de Mano Menezes para técnico do Corinthians e falar, sobre uma análise sobre os últimos jogos do Timão. Só para dizer que não teve vídeos, nessas últimas 2 semanas, porque eu estava com problema de saúde, estava impossibilitado de gravar os vídeos. Então vamos retornando aos poucos, Foram lançados alguns vídeos que já estavam gravados, mas agora a gente vai voltar a falar novamente do Timão, Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, Gostaram do vídeo, daquela curtidinha, o joinha maroto, e sigam nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. Tá bom? Logo teremos também um canal de cortes. Vamos aí, divulgar mais e mais aí nosso canal Excelência Futebol Alvinegro. Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos começar falando demissão do Vanderlei Luxemburgo, que demorou para acontecer, mas veio ontem, por volta de umas 2h30 para 3 horas, foi oficializado. O Corinthians acabou demitindo o Vanderlei Luxemburgo, que teve um trabalho péssimo, a terceira passagem dele no Corinthians, e foi a pior passagem de todas, O time ele não conseguiu dar padrão de jogo, ele não conseguiu ter um esquema de jogo definido, ele bagunçou o time completamente, ele teve medo de mexer nos medalhões, a famosa panelona que tem lá, os veteranos, só pegava no pé da molecada. Ah, mas ele lançou os moleques, não sei o que e tal. Sim, mas ele só pegava no pé da molecada. A birra que ele tinha com o Gabriel Moscardo e com o Wesley estava demais. Toda a coletiva dele, ele descia o pau nos moleques. E eram os únicos que eram substituídos. Tanto é que no jogo contra o Fortaleza pela Sul-Americana, nessa última terça-feira, ele fez a mesma coisa. Tirou os moleques e critica os moleques no intervalo. Por que ele não tirou o Fábio Santos mal mais uma vez? Não tira, Então é fácil. O Juliano, que morto no campo, ele não mexeu. Então você vê que o Luxemburgo, aquele Luxemburgo que eu sempre falei, que foi um baita técnico para mim, então aquele Luxemburgo segue sendo um baita técnico. Meu number one. Agora esse Luxemburgo, mal coordenando, mal orientando, mal como gestor, e fazendo sempre o Corinthians apresentar um futebol horrível. A cada jogo passava, o Corinthians não conseguia evoluir, só ia ladeira abaixo. E isso vem desde a desclassificação para o São Paulo na Copa do Brasil, na semifinal, no jogo do Morumbi, em que depois ele disse que a estratégia dele era perder o jogo, primeiro tempo, de 1-0 para o São Paulo. E aí era isso, ele tinha planejado para tentar alguma coisa no segundo tempo. Não dá, gente? É impressionante, Fora as partidas que tiveram aí contra o próprio Fortaleza pelo Brasileirão, derrota lá na Arena Castelão, empate com o Grêmio de 4-4 na Neoquímica Arena, o jogo contra o Botafogo e o Corinthians, desde os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, tinha 11 jogadores contra 10 do Botafogo. E o Corinthians conseguiu tomar sufoco do Botafogo, que nos últimos 5 minutos, principalmente, quase empatou e poderia até virar o jogo ali, com tanta pressão que exerceu sobre a defesa do Corinthians, que o time estava totalmente... Parecia que o Corinthians tinha 2 jogadores a menos e o Botafogo tinha 11. Aí teve esse último jogo agora, que foi patético contra o Fortaleza, em que o Fortaleza dominou a partida, tiveram 2 pênaltis, 2 pênaltis do Gil e 1 do Fábio Santos. Muita gente falando, mas é do Fábio Santos, não sei o que, mas depois eu falo dos pênaltis. Então assim, sai o Luxemburgo, ganhava 500 pau por mês, ia até contrato até o final do ano, Obrigado pelos serviços, mesmo que míseros, prestados, mas já vai tarde. Só para você ter uma noção, foram 38 jogos Luxemburgo no Timão, sendo 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas. O time com ele anotou 42 gols e sofreu 40. Olha só, gente, 40 gols.
né, na média. Portanto, um gol feito a cada 1,10 gols feitos a cada jogo e 1,05 sofridos por partida. E ele teve um desempenho de 47,36% de aproveitamento. Esse é o quinto pior aproveitamento desde o rebaixamento em 2007. E aí você vai olhar que ele ficou à frente apenas do Osmar Loz, Diego Coelho, Oswaldo de Oliveira e Jair Ventura. Cara, é pouco, né? Muito pouco. Mas essa aí, Lucha parte do passado, né? Chega daquelas entrevistas patéticas. Vamos lá, gente. Antes de falar do Mano Menezes, os últimos jogos do Timão. Fortaleza 2, Corinthians 1. Corinthians não jogou nada. E o Fortaleza mandou no jogo. Foi um jogo horrível do Corinthians esse contra o Fortaleza. Depois o Corinthians encarou o Grêmio. Um jogo de 4-4. Jogo maluco, o Grêmio abriu 2-0. Depois o Corinthians virou para 3-2 antes do final do primeiro tempo, né? 3 gols em 6 minutos, empolgou a galera. No segundo tempo deu pane no time, tomou 2 gols e depois foi buscar um empate. E o Grêmio teve um pênalti claríssimo, né? A bola bate na mão do Yuri Alberto, que está com o braço levantado, e o juizada, a arbitragem, o VAR e escambau não deram. Ridículo. Depois tivemos o jogo contra o Botafogo, em que o Corinthians ganhou, né, seco por 1-0, mas com o Botafogo com um jogador a menos desde os 20 primeiros minutos do primeiro tempo. E só deu Botafogo. O Botafogo controlou o jogo. O Corinthians parecia que estava em outro lugar. O Corinthians não parecia que estava na Neoquímica Arena. Como sempre, né? Nessa passagem do Luxemburgo, os jogos do Corinthians na arena são pífios. O Corinthians não exerce pressão nenhuma sobre o adversário. Ele deixa o adversário totalmente à vontade. Então isso é muito preocupante. Para quem vai decidir mata-mata, onde você precisa fazer o jogo em casa, um resultado, aqui o Corinthians não consegue se impor. Venceu o líder, não sei o que, mas o Botafogo ele deu uma caída, né? Depois da troca do técnico do Luiz Castro pelo Bruno Lage, o time deu uma caída. Mas assim, o que ajudou foi que a gente saiu, né, um pouco da zona da confusão. E por último aí, Corinthians 1, Fortaleza 1, Sul-Americana, onde o Fortaleza deitou e rolou também. Parecia que estava jogando lá na Arena Castelão, e o Corinthians com as dificuldades de sempre. Novamente entrando com aquele time, né? Com Cássio, Fagner, aí Gil, Lucas Veríssimo e o Fábio Santos, que não consegue mais jogar. Aí Moscardo, aí ele entra com o Juliano no lugar do Rojas. Aí tinha o Maicon, ele pegou o Maicon, jogou de ponta direita, e o Wesley na esquerda, com o Renato Augusto centralizado e o Alberto lá na frente. Um time totalmente bagunçado, um time sem garra, sem vontade, sabe? Parece que está jogando ali por jogar. É incrível. Os jogos do Corinthians é muito ruim mesmo. Falar rapidinho do Matias Rojas, gente, que surpreendentemente não jogou essa partida. Até 2 horas antes do jogo, ele aparecia como possível escalação dele. 1 hora antes, quando sai, né, é obrigatório sair da divulgação, né, da escalação, o Rojas não jogou porque estava machucado. Estranho, né, mano? É estranho essas contusões do Rojas. Parecia que ele não estava à vontade, né? Ele em campo com o Luxemburgo. Para mim, o Luxemburgo queria que ele fosse babá de lateral, né? Ou com Fagner ou com Bruno Mendes. E aí falta um jogador que encoste nele, né? Ele não é jogador de pegar a bola, que nem o Wesley, e ir lá para a linha de fundo. Ele é um jogador que dá toque na bola, recebe, já dá um passe, né? Tenta chute de longa, média distância, e que não estava acontecendo. Infelizmente, esse Rojas, ele está muito abaixo. Eu espero que agora, com a mudança do treinador, escalem ele na posição que ele tem que ser escalado, que assim, ele joga aberto na direita, mas ele corta para dentro, mas ele gosta de flutuar ali, entre o meio e a esquerda. Ali ficar preso na direita não é a dele, né? Não vamos nem comparar ele com o Romero, que só sabe marcar, correr atrás, na verdade. Marcar também não sabe, ficar só correndo atrás dos outros. Vamos lá, gente. Agora, falar da contratação, né? O Corinthians almejou o Tite, mas todo mundo já sabia que o Tite estava acertado com o Flamengo, né? O Tite é aquele cara estilo Muricy, né? Que dá a palavra,
não vou sair, né? Eu já vou acertar com vocês, ele dá a palavra. Então ele já tinha dado a palavra para o Flamengo que ele ia acertar com o Flamengo. Né? Um salário muito alto, na casa de 1,5 milhão para 1,6 milhão. Então eu vi muitas, né, comentários em redes sociais de torcedores reclamando porque ele está indo para o Flamengo, que ele é ingrato, que não sei o que. Gente, é futebol. Ninguém fica preso num clube. O Tite, antes de dirigir o Corinthians, ele dirigiu o Grêmio, ele dirigiu antes o Caxias, ele dirigiu o Internacional de Porto Alegre, ele dirigiu o Atlético Mineiro, ele dirigiu o Palmeiras, entendeu? E assim, então não vai falar assim, o Tite tem que só dirigir o Corinthians. Não, porque o Luxemburgo começou no Bragantino, depois foi pro Palmeiras, aí depois passou por Corinthians, por Santos, por Fluminense, por Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Grêmio. O Luxemburgo rodou pra caramba. Então ele não tem esse rótulo de, ele só tem que treinar esse time. Era a mesma coisa na época do Tele Santana. Ele só poderia dirigir o São Paulo? Não. Ele dirigiu o Galo, ele dirigiu o Palmeiras e outros clubes. Então não tem essa de rotular, ele tem que ser treinador do Corinthians, não. Seja feliz lá no Flamengo, mas eu acho que não vai ser, porque o Flamengo tem uma panela também muito grande lá, a não sei que ele consiga fazer uma reformulação, mas que lá também ele não vai ter vida boa, não vai. Vide os últimos técnicos que passaram no Flamengo. Então, com a não possível contratação com o Tite, o que aconteceu? O diretoria do Corinthians foi atrás do Mano Menezes, que ontem à noite já tinha sido flagrado lá no aeroporto, no Rio Grande do Sul, né, já com destino a São Paulo, tá até de agasalho preto e branco, tudo, então ali já estava dando sinais. Chegou hoje, né, foi uma reunião lá com a diretoria do Corinthians e oficializaram, né, às 3 horas por aí, a contratação do Mano Menezes, novo técnico do Timão, contrato até dezembro, né, até o final de dezembro de 2025, um contrato longo, né, tratando que nós estamos terminando 23, então tem 24, 25 ainda. Eu achei que fosse até dezembro, né, final do ano que vem, mas não, até dezembro de 2025, com salário na casa de R$1 milhão. Então ele vai ganhar o dobro do que ganhava o Luxemburgo. Lembrando que o Mano estava no Internacional de Porto Alegre, onde ele dirigiu o ano passado, foi vice-campeão brasileiro, e saiu agora em julho. Então ele vem, traz o Sidney Lobo, né, o fiel escudeiro dele como auxiliar técnico, e já deu treinamento, né, hoje à tarde, visando já o jogo contra o São Paulo, né, jogo lá no Morumbi no próximo sábado, pelo Brasileirão. E vamos às perspectivas, né, com o Mano Menezes. O que vai acontecer agora? Esperamos, né, que o time agora tenha padrão de jogo, que o time tenha um esquema tático definido. Isso a gente sabe o que o Mano vai fazer, né? O Mano não é treinador de botar o time lá na frente. Então, vai fechar a casinha, né? Primeiro evitar de tomar gol, para depois tentar fazer. Acredito que ele deva vir para fazer uma reformulação nesse time, como ele fez em 2014, né? Que aí depois o Corinthians montou aquele timaço para 2015, mas começou tudo com o Mano Menezes. Então, eu espero isso. Que tenha agora esquema de jogo, padrão, né? Tático de jogo também. Ele vai ter que vai ter que ter o quê? Cuidado com a panela. Eu acho que ele tá vindo para tirar essa panela. Entendeu? É aquele negócio de Gil, Fábio Santos, Fagner. Cara, tem que renovar esse elenco. Tem que rejuvenescer esse elenco. Juliano também tem que ir embora. Então, eu acredito que ele vai vir com esse contrato longo, já vem para arrumar a casa. Então, ele já dirige o Corinthians, né, contra o São Paulo. Isso já é bom, né? Porque já mostra para que veio. E no jogo de volta contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão, ele também já vai estar tentando buscar a classificação para a final. O que, na minha opinião, vai ser muito difícil. A não ser que ele arme um esquema lá que o Corinthians empate o jogo, vá para os pênaltis, né? E aí o Cássio faça os milagres dele. Mas eu particularmente acredito que o Corinthians não consegue essa vaga. Se conseguir, lógico, eu virei falar que conseguiu, estava errado, mas eu acho muito difícil o Corinthians conseguir. Se tivesse demitido o Luxemburgo, como eu tinha falado, na época da data FIFA, em que ficou 10 dias parado, beleza, o treinador ia ter tempo de ajustar a casa.
Mas como só contratou agora, né, demitiu ontem, já contratou hoje, e aquilo também, viu gente, quando demite um técnico e no outro dia já é anunciado, é que já estava já engatilhado. Aí esse negócio do Tite foi mais para falar para a torcida, olha, tentamos, não sei o que, mas a verdade é que era para ser o Mano Menezes, que já era para ter sido quando ele recebeu a proposta da outra vez, né? Mas ele, com a dívida de gratidão, de não sair do Inter, acabou ficando, acabou sendo demitido depois. Então é aquilo que eu falo, dívida de gratidão não existe, gente. Depois ele não quis sair, depois meteram o pé na bunda dele. Então é isso, esperar aí, né? Sai Luxemburgo, passagem ridícula, e aí vem agora Mano Menezes. Vamos apoiar, né? Como sempre, apoiar, sou corintiano, tem que sempre apoiar, mas se começar a fazer lambança também, e começar a falar coisas babaquices na televisão, nas entrevistas, vai tomar pancada, né, gente? A gente não tá aqui para ficar alisando, passando a mão na cabeça de ninguém. E só para finalizar, o Mano ele tem um perfil rígido, né? Talvez assim, se lembra, semelhante ao Luxemburgo lá atrás. Lá atrás, o Luxemburgo de hoje, ele deixava os caras bater nele se pudesse, entendeu? E pelo menos eu acho que o Mano Menezes não vai fazer isso. O Mano Menezes é um pouco mais rígido. E é aquilo que eu falei, eu acho que ele vem para arrumar a casa. E eu espero que sim, porque não dá para o Corinthians viver essa penumbra que está aí, né? Até o final do ano é para escapar da zona do rebaixamento. Uma outra coisa, será feito um vídeo, já estou preparando, sobre os candidatos, né, à presidência do Corinthians, que vão concorrer às eleições agora de novembro. Né, já estou assistindo as entrevistas dos dois candidatos em vários podcasts, né, para alguns setoristas, comentaristas. Depois eu farei um vídeo só sobre as eleições e o que eu acho desses dois candidatos e o futuro, né, para o Esporte Clube Corinthians Paulista, o nosso timão. Tá bom? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus, tá? Uma ótima quinta-feira a todos. Até o próximo vídeo. E... vai, Corinthians!